Vamos falar dessa tragédia que aconteceu no Canadá hoje. Notícia principal. Inclusive, a principal suspeita é uma mulher trans. Ataque à escola no Canadá deixa 10 mortos e 25 feridos. No caso da suspeita da mulher trans é dos moradores, tá, gente? Um ataque a tiros em uma escola, em uma residência, deixou pelo menos 10 mortos e 25 feridos em Tumbler Ridge, no Canadá, nesta terça, dia 10. A atiradora também morreu, segundo autoridades locais. A cidade tem pouco mais de 2 mil habitantes e fica na província de Colômbia Britânica. O episódio aconteceu por volta da 1h20 no horário local, 19h20 em Brasília, cobertura aí do DCM, em Tumbler Ridge Secondary School, que atende cerca de 160 alunos. Pelo menos 6 vítimas foram encontradas mortas dentro da escola, outras 2 morreram em uma casa, que de acordo com a polícia teria ligação com o ataque. Uma 9ª vítima morreu a caminho do hospital. Os feridos foram encaminhados em unidades de saúde da região. As autoridades não divulgaram as identidades nem as idades das vítimas e não confirmaram quantos mortos eram crianças. Suspeita investigação. A polícia informou que a autora dos disparos correspondia à descrição de um alerta emitido mais cedo no mesmo dia. Segundo a imprensa canadense, o aviso descrevia a suspeita de uma pessoa do sexo feminino vestindo um vestido e com cabelos castanhos. Na coletiva, a polícia não informou se a atiradora era maior ou menor de idade. Estamos seguindo todas as pistas para tentar determinar a ligação com a atiradora, disse o porta-voz da corporação. A ministra de Segurança Pública de Colômbia Britânica, Nina Krieger, comentou o caso nas redes sociais. Nossos pensamentos estão com todas as pessoas em Tumbler Ridge. Conversei com o prefeito e com o deputado local. Estamos oferecendo à RCMP toda assistência adicional que precisarem, afirmou em um comunicado no X. Chefe do Distrito Norte, Superintendente Ken Floyd, destacou a resposta das equipes de emergência. Foi uma situação que evoluiu muito rapidamente de forma dinâmica e a corporação foi ágil da escola, das equipes de emergência e da comunidade, teve papel fundamental na nossa resposta, afirmou ele. Então é isso, gente. Essa é a reportagem que nós temos e vamos continuar acompanhando esse caso com muita apreensão, tá, gente? Muito necessário a gente continuar cobrindo. Marcos Rodas, estatura física é grande, mas estatura moral é um umpa-lumpa. Exatamente, meus caros, minhas caras. Está falando da família Bolsonaro. Vamos lá, gente. Vamos fechar essa meta de superchats. Quem é que manda aí uma série de chuva de R$10, como o Marcos Rodas está fazendo aqui com a gente? Vamos lá, meus queridos e queridas. Faltando 155, tá faltando muito, gente. Já estamos quase às 10 da manhã já, sem as nossas metas de superchats fechadas. A gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, né, gente? Senão complica tudo, turma. Vamos lá, queridos e queridas. Vamos lá, bonitos e bonitas. Cadê vocês, gente? Cadê vocês aí nos ajudando a manter todo o nosso trabalho necessário, meus queridos e queridas? Teve o Pedro Costa Júnior, né, comentando sobre o Bad Bunny. Vamos ver aqui o comentário dele lá no canal do Nassif. Pedro Costa Júnior, que já veio aqui no nosso canal. Importantíssimo aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, né, meus caros, minhas caras. Aliás, eu fiz errado aqui, peraí. Deixa eu trocar. Só um segundinho, gente. Só um segundinho. Vamos lá. Vamos ver o Pedro Costa Júnior. Bora, gente. Ô Pedro, agora, esse desgaste do Trump, ele está... Quando você pega toda essa violência nos Estados Unidos, você tem os dados de desgaste, mas até que ponto que esse discurso dele anti-imigração e tudo ainda se sustenta? Já tem alguma previsão para essas próximas eleições, não? Essa é uma pergunta interessante, muito, Nassif, porque veja o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né? A abertura lá, o show do Super Bowl. O Super Bowl é o evento mais visto dos Estados Unidos, o evento esportivo, que é a final do futebol americano. Eu não tenho nenhuma simpatia por esse futebol que eles jogam com as mãos lá, né? Acho uma coisa lamentável, né? Eu vim da várzea, né, Nassif? Na várzea, o senhor joga bola, se você pegar com a mão, você tá fora, você tem que matar no peito, né? Não, e aquela violência deles lá é de faroeste, né? Puta vida. De faroeste, uma coisa meio bárbara. Toda hora para o jogo, né? Uma coisa bem chata, né? E, enfim, isso também pode... Bom dia, Daisy. Depois do que foi a abertura ontem, pode ajudar até a disseminação disso aí na América Latina, e o que não seria interessante, né? Tem esse lado, só para ver essa ressalva, né?
Mas foi um acontecimento, foi a maior audiência da história do Super Bowl. O estadunidense ele tem uma mania muito estranha, né? E eles param para ver o comercial no dia do Super Bowl. Aqui, quando é o comercial, a gente muda de canal, né? Obviamente. Lá não. Lá os comerciais são muito bem produzidos, são quase peças de Hollywood para o Super Bowl. Então, eles gostam do comercial, e aí, enfim, a maior sociedade como consumista do mundo. Mas o Benito, né, que não é o nosso Benito aqui, mas é o Bad Bunny, né? Ele é o artista mais escutado do mundo hoje, é o número 1 em todos os rankings de música, né, de baixar músicas, foi o vencedor do prêmio do Grammy Latino, é um fenômeno, ele já tinha se posicionado, já se posiciona politicamente há muito tempo, desde os escândalos do ICE, ele disse que não faria mais show nos Estados Unidos, exceto no Super Bowl. E ele faz shows no México, faz shows, enfim, no mundo todo, né? Ele é um porto-riquenho, assim como o Rick Martin, que foi um precursor, mas muito menor do que ele se tornou, que estava lá no show ontem, né? Foi uma das participações, foi o Rick Martin lá, assim como Lady Gaga, né? E aí tem um ponto interessante, porque a Lady Gaga, que se posiciona politicamente, né? A Lady Gaga é um baluarte do meio artístico, é uma mulher que enfim, se posiciona muito fortemente, mas ela foi secundária no show. O show foi inteiro em espanhol, né? O show cantado em espanhol, inteiro em espanhol, a vivência latina ali, houve uma homenagem a um ator mirim que correspondia àquela criança que foi presa pelo ICE, de 5 anos. Alguns confundiram, achavam que era a própria criança que estava lá, não. Era um ator mirim que correspondia àquela criança, né? E cheio de latinidade, invocando, né, o espírito de que os Estados Unidos sempre teve, que é dos migrantes, que foi feito para os migrantes. Veja, o show foi feito em Santa Clara, que é um nome latino, na Califórnia, que é um nome latino, que fica do lado do Novo México, né? Aí nós temos a Flórida, onde o Trump passa a maior parte do tempo, em Mar-a-Lago, né? Então, é um país formado por latinos, é um país de latinos. E toda essa ofensiva do ICE, toda essa ofensiva antimigratória, foi uma resposta muito bem feita, que teve uma repercussão brutal e no mundo todo, e que ele não cita, o cantor, né, o Bad Bunny e toda a produção lá do Super Bowl, não cita o Trump sequer uma vez. Isso foi muito interessante. E o Trump sentiu a pancada, porque ele, depois, já nas redes sociais dele, deu uma declaração dizendo que era uma ofensa à América grande, aos valores mais profundos da América, né? Toda a sua xenofobia. E, ao mesmo tempo, isso é importante, Nassif, que esse Super Bowl foi visto, né? Cerca de 170 milhões de pessoas assistindo ao vivo. A extrema-direita americana, o MAGA, fez um evento simultâneo para que as pessoas assistissem esse outro evento, não o Super Bowl, com, digamos, o séquito, né, os filhos bastardos do Charlie Kirk. Então, havia um rockstar de extrema-direita, uma figura, junto com aquele MAGA que o Charlie Kirk, sobretudo, mobilizava, e que todos se mobilizaram da extrema-direita para assistir eles durante o Super Bowl, competindo, né, essa coisa. E que, de fato, né, os números são controversos, mas há quem diga que teve 5 milhões, há quem diga que foi até 30 milhões. Mas nada comparado aos mais de 170 milhões que teve no Super Bowl. Qual é a estratégia, Nassif? E aí eu entro para responder a sua pergunta direta. As eleições legislativas, né, o Trump sai na ofensiva, elas, diferente das eleições presidenciais, elas têm um tom ainda mais marcante na guerra cultural, na guerra valorativa. Então, o Trump sabe disso. Por isso, ele vai radicalizando cada vez mais nisso. Então, a ideia dele, por exemplo, é o que se reflete nesse show do MAGA. É mobilizar os eleitores trumpistas, os eleitores republicanos, para irem votar. Porque a grande questão também, o voto é facultativo nos Estados Unidos, a abstenção é altíssima, é as pessoas irem votar. Então, quando ele mexe com essas paixões, quando ele mexe com esses valores, se tratando dessas eleições de meio de mandato, né, middle terms, como eles chamam lá, essas questões são mais fortes, essas questões dos valores, essas questões, enfim. Então, ele vai mexendo nessas paixões.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!